Salve, salve, rapaziada. Hello, hello. Guilherme Vedana no canal do YouTube da Stock Sports para trazer mais um vídeo. Dessa vez, mais uma análise de jogo de Série D, mais uma análise de jogo de Marcílio Dias aqui para vocês. Mas antes a gente começar a falar sobre essa vitória marcilista no Complexo do César lá em Blumenau, nesse dia 16 de maio. Segue a gente nas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, @StockSports. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo para que mais pessoas assistam essa análise do que foi Blumenau e Marcílio Dias lá em Blumenau. Cara, vamos lá, vamos começar a falar sobre esse jogo, porque é o seguinte, né? O Marcílio devolveu o que recebeu em Itajaí, né? O Blumenau veio para cá e venceu o Marcílio por 1-0. O Marcílio foi pro Blumenau e venceu o Blumenau por 1-0, o jogo que rendeu a liderança. Um ponto na frente no grupo, né? Com 14 pontos, o Marcílio Dias é líder da competição, líder do grupo, né? Líder do grupo 16 na competição. E está muito próximo de uma classificação para a segunda fase da Série D, o que implica também numa classificação automática para a Série D de 2027. Mas antes de a gente começar a falar sobre o Marcílio Dias, eu sempre gosto de analisar e começar pelo adversário, né? O Blumenau teve um início de temporada, um início de Série D muito bom. Tá? Termina a Série B no ano passado e não consegue se classificar para o jogo que daria o acesso, né? Ele não consegue o acesso, na verdade, joga o jogo que daria o acesso, mas ele não se classifica, perde para o Camboriú. O Camboriú consegue a Série A em 2026, inclusive vai jogar a Série A de novo em 2027 do Catarinense, e fica, mesmo com sem voltar para a elite do futebol catarinense de 2025 para 2026, ganha calendário na Série D. Depois de 46 anos, volta a jogar uma competição nacional. E tem um início avassalador. Vai ganhando de todo mundo, somando ponto, e aí começa a Série B do Catarinense. A Série B do Catarinense começa, e aí as equipes que não estão acostumadas a dividir foco em competição, teve que dividir foco. E isso mostrou muito claro no jogo o problema que é isso. Porque a gente viu um Blumenau no segundo tempo, principalmente, cansado. Fisicamente não respondia mais. E isso tem muito de jogar duas competições ao mesmo tempo. E o Marcílio Dias, que não tem nada a ver com essa história, está fazendo o trabalho dele e dando uma sequência de vitórias, que era o que o Marcílio Dias precisava na tabela e que era o que o torcedor marcilista precisava para voltar a confiar no time. O Campeonato Catarinense desse ano de 2026 para o Marcílio Dias foi tenebroso, beirou um rebaixamento, ficou perto de ser rebaixado porque esteve no quadrangular do rebaixamento que teve nesse ano. E isso gerou uma insatisfação enorme no seu torcedor, muito grande, que esperava, que na verdade não tinha nem o que esperar para uma Série D. E o Marcílio não começou bem a competição. Empatou 2 jogos, tá, não perdeu, beleza, empatou 2 jogos e agora com o comando do Lúcio Flávio consegue 3 vitórias seguidas. Né? Ele tem aí no seu histórico dentro do Marcílio Dias 4 vitórias, né? Incluindo uma na sua estreia contra o São José em Itajaí por 2-1. Mas eu falo da vitória contra o Brasil de Pelotas, lá em Pelotas, no Bento Freitas por 1-0. A vitória que o Marcílio Dias deu um baile no Brasil de Pelotas aqui em Itajaí por 4-1. E a vitória do Marcílio Dias lá no SESI contra o Blumenau por 1-0 nesse fim de semana. Então, assim, essa sequência de vitórias, ela é boa não só para o grupo, isso, lógico, que dá muito mais confiança para você dar sequência no teu trabalho, mas também dá confiança para o torcedor, que era o que o torcedor precisava. O torcedor precisava voltar a confiar no Marcílio Dias. E como confiar? Dando resultado. O futebol, ele é imediatista. Se você não tem resultado, você vai ser criticado, você vai ser cobrado, você vai ser pressionado, e se você não estiver confortável com esse ambiente, você tem que sair do esporte, porque todo esporte é assim. Então, assim, essa sequência é muito positiva. Eu acho que olhar para o lado bom, deixar a escalação do Marcílio aqui para vocês. O Lúcio Flávio está conseguindo extrair coisas muito boas desse time. Lógico que tem algumas coisas ainda que podem melhorar, sempre vai ter. Mas eu acho que olhar hoje é muito mais positivo do que aquilo que se imaginava do antes da competição. Então, assim, o Marcílio tem sequência, tem 2 jogos fora de casa, jogou fora contra o Blumenau, joga fora contra o São Joséense na próxima rodada e volta à sua casa só na última rodada, se não estou enganado, do campeonato da Série D, né, dessa fase de grupos. Acho que ainda tem mais 3 jogos, acho que enfrenta
o São Joséense fora, enfrenta o São José fora, e aí enfrenta o Azures em casa. Eu não lembro se é essa a ordem da sequência, mas enfim, são a sequência de jogos, assim, né, a sequência de fora de casa ou dentro de casa. Enfim, o Marcílio tem condições totais de se classificar, se colocou numa posição de tabela do grupo interessante, se colocou numa posição de pontuação no grupo interessante, e agora vale dar continuidade nessa sequência para aí dar ainda mais moral e mais confiança para o restante da competição, já pensando numa segunda fase e, por que não, um acesso para a Série C lá na frente.